Olá a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal E-Materiais. E neste vídeo vamos abordar os materiais metálicos, sua classificação e liga, mas primeiro queremos pedir a todos a deixarem o like no vídeo e se inscrever no canal para assim ajudar o canal a crescer. Antes de começar esse vídeo, teremos que lembrar o vídeo anterior sobre os materiais metálicos, que são substâncias inorgânicas compostas por um ou mais elementos metálicos, onde esses materiais podem conter ou não elementos metálicos na sua composição. Bem, vamos começar falando sobre sua classificação, no qual dividimos os materiais em dois grupos: os materiais estruturais, onde suas propriedades mecânicas possuem um papel fundamental, e os materiais funcionais, que servem para realizar um grupo de funções, por exemplo, os materiais magnéticos. Algumas características básicas dos materiais metálicos são o brilho metálico, ser denso, ser relativamente resistente, ser maleável e dúctil, opaco ou visível. E algumas aplicações dos materiais metálicos são condução à eletricidade, estruturas como as construções civis, automóveis, máquinas e ferramentas. Os materiais metálicos são divididos em superclasses: as ligas ferrosas, as ligas não ferrosas e as superligas. As ligas ferrosas são ligas que são constituídas de ferro sendo seu material principal, e são materiais extremamente importantes para a construção da engenharia, no qual são divididos em dois grupos: os ferros fundidos e os aços. Os ferros fundidos é uma liga de ferro com a mistura de elementos de carbono e silício. Os tipos mais comuns de ferros fundidos são o cinzento e o branco. Os ferros fundidos cinzentos são devido às suas características de ser fácil derretido e moldado em peças, também de ser fácil de absorver as vibrações, acaba se tornando ideal para ser utilizado em máquinas e são usados nas indústrias mecânicas. Os ferros fundidos brancos, pela sua dificuldade de ser derretido, são apenas utilizados em peças, que requer uma alta resistência e dureza. O aço é um dos materiais metálicos mais utilizados nas indústrias e é usado na produção de peças. Alguns aços são classificados pela quantidade de carbono que está presente na sua composição. Exemplos dos aços de baixo, médio e alto teor de carbono, onde maior for a quantidade de carbono na sua composição, maior será seu nível de resistência e dureza, porém serão menos dúcteis. Bem, como vimos, os aços e as outras ligas ferrosas são consumidas em grandes quantidades devido às suas propriedades mecânicas, onde são relativamente fáceis de serem produzidas e são bem econômicas. No entanto, essas ligas possuem algumas limitações, como a sua densidade alta, condutividade elétrica baixa e em alguns ambientes são inerentes à corrosão. E nesses casos, é necessário utilizar outras ligas que não possuem estas limitações. No caso disso, são as ligas não ferrosas. As ligas não ferrosas são divididas em dois grupos: as ligas fundidas, que são frágeis e por causa disso são produzidas no processo de fundição, e as ligas forjadas são dúcteis ao ponto de serem trabalhadas a quente ou a frio em sua fabricação, onde o material pode pertencer um ou nos dois grupos. Neste vídeo abordaremos os materiais cobre, alumínio, magnésio e titânio e suas ligas. O cobre possui a capacidade de submeter à deformação plástica e ao frio. Além disso, possui uma grande resistência à corrosão de alguns produtos químicos industriais. As ligas de cobre mais comuns são as de latão, no qual o seu uso mais comum são instrumentos musicais, embalagem de cartucho e componentes eletrônicos. O alumínio e suas ligas possuem uma densidade relativamente baixa, condutividade elétrica e térmica alta e são utilizados em latas de bebidas e peças de automóveis. Já o magnésio e suas ligas. Talvez a característica mais notável do magnésio seja a sua densidade baixa em comparação a todos os materiais estruturais. Ou seja, essas ligas são utilizadas onde o peso leve é considerado importante e suas aplicações são nas indústrias de aeronaves e mísseis. O titânio e suas ligas possuem combinações de propriedades como elevado ponto de fusão, uma densidade baixa, um modo de elasticidade. Além disso, são bastante resistentes e dúcteis, sendo assim facilmente forjadas e usinadas, no qual são normalmente utilizados nas indústrias de petróleo e química, e também em veículos espaciais. As superligas são ligas que possuem propriedades de mais alto grau em relação a suportar não só a exposição a ambientes oxidantes, mas também elevadas temperaturas por determinados períodos de tempo. São classificados de acordo com o metal predominante na liga, que pode ser o cobalto, o níquel ou o ferro. A maioria dessas ligas são utilizadas em componentes das turbinas de aeronaves. Bem, se você ficou interessado com a engenharia de materiais e quer saber mais sobre o curso,
Ative o sininho das notificações para assim assistir os próximos vídeos.